E hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que permite verificar a situação das finanças públicas municipais antes e pós-pandemia. Vamos saber agora os detalhes no quadro Na Ponta do Lápis. E a gente recebe aqui o Otacílio Moreira, ele que é economista, para explicar para a gente sobre esse assunto. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luana. Bom dia a todos aí que nos acompanham pelo Câmera Mais. Bom, qual é a principal causa aí identificada aí, professor, para a piora aí dessas contas públicas? Então, né, essa ferramenta na verdade, obtida a partir de dados do Tesouro Nacional, né, do SICONF, né, que é um sistema de contas das contas fiscais aí dos entes aqui, né, de todos os municípios, dos estados e do governo federal. Ele foi sistematizado justamente para os anos de 2019 até 2023 pelo portal 360, né? E ele visa justamente mostrar isso aí, o quanto evoluiu as contas públicas, né? E principalmente o que nós chamamos de resultado primário. O que é o resultado primário? É aquele valor que nós consideramos apenas o que foi arrecadado naquele período e o que foi gasto, né? O valor da arrecadação e o valor gasto, sem contar, por exemplo, o resultado financeiro, né? Aquilo que eu vou receber de juros e o que eu vou pagar de juros. E, lamentavelmente, né, nós temos aí a maioria, né, cerca de 3.269 municípios do Brasil que pioraram sua situação. Aqui no nosso estado também. Aqui no nosso estado, nossa capital e a maioria dos municípios tinha um bom resultado lá no início, né? No final de 2019 e passou a ter, por exemplo, um resultado extremamente negativo. Nossa capital, por exemplo, saiu de um superávit de 55 milhões e 600 mil reais para hoje, né, estou falando lá em 2019, e o resultado aí nesse intervalo da pandemia e pós-pandemia é um déficit hoje no valor de 122, algo em torno de 122 milhões de reais. Né? Então, saímos de uma situação positiva e negativa. São vários os fatores. Pois é, já ia perguntar, esse resultado negativo é por conta também da pandemia? Com certeza, né? Boa parte disso é por conta da pandemia. E quando a gente analisa os 100 maiores municípios, a maioria deles são as capitais ou grandes regiões metropolitanas, né? Então você pega um município como Porto Velho, recebeu muita gente aí durante a pandemia, teve que gastar mais com a área de saúde, com a área de assistência social. Então, geralmente, as capitais aí durante a pandemia foram aquelas que mais passaram por problemas, né? Mas também nós temos algumas regiões aí que se saíram muito bem, né? Mas, lamentavelmente, quando a gente analisa todos os municípios, cerca de 3.200, nós temos 5.570 municípios no Brasil, quase 3.300 tiveram, né, saíram de uma situação positiva para negativa, outras 2.000 e poucos municípios conseguiram até melhorar essa situação, né? Mas assim, o principal fator disso aí, segundo o levantamento, foi uma mudança, principalmente agora nos 2 últimos anos, viu Luana? Foi uma mudança que nós tivemos na legislação, né, de cobrança do principal item que gera receita para os estados e municípios, que foi a lei que mudou a forma de cobrar o ICMS sobre os combustíveis, né? É uma das principais fontes de receita dos estados e 25% do valor dela vai para os municípios onde aquele tributo foi gerado. O que aconteceu no ano de 2022? Né? Houve uma mudança, 2 leis, né? A 194 e a 192, segundo esse estudo, né? Elas fixaram um valor, elas passaram a fixar um valor que não era mais uma alíquota sobre o valor do combustível, e sim um valor fixo, né, que hoje está por volta de R$ 1,40, tá? Então, esse é o valor arrecadado e ele sempre tem, vamos dizer assim, ele não consegue avançar. Então, ele fica ali 3, 4, 5, 6 meses estabilizado. O correto ele era ser corrigido a cada 3 meses e toda vez que ele é corrigido, vamos dizer assim, com uma pauta um pouquinho abaixo. E ele sofre defasagem ao longo desse período em que ele é corrigido. E isso faz com que tanto os estados
mas principalmente os municípios, né? Lamentavelmente, nossos municípios têm baixa capacidade de arrecadação e eles dependem fortemente de repasses do governo federal e dos governos estaduais. E aí, quando você tem uma queda na arrecadação do ICMS, na arrecadação do IPA, que é transferido dos estados para os municípios, você tem esses municípios aí sofrendo muitas consequências aí em razão dessa baixa arrecadação e um gasto, às vezes, desordenado, desorganizado. Agora, é preciso estudar muito bem isso aí, viu, Luna? Porque nós estamos em ano eleitoral, essas ferramentas, elas são criadas justamente para que as pessoas tenham acesso para ver, olha, como é que estava o meu município? Aqui em Rondônia, vários municípios, né? Os maiores, por exemplo, Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, saíram de uma situação positiva para negativa. Cacoal, na verdade, já estava negativa lá em 2019 e piorou agora em 2023. Mas nós temos muitos municípios que até melhoraram a sua situação. Você tem Jaru, por exemplo, que tinha um superávit de 13 milhões, agora é de 18. Você tem Rolim de Moura, você tem Nova Mamoré, Ariquemes, né, que reduziu o superávit, mas ainda tinha superávit lá atrás e permanece com superávit hoje, né? Mas assim, serve para o eleitor, principalmente, olhar esses dados, mas principalmente comparar. Olha, o meu município, de repente, ele saiu de uma situação positiva e veio para uma negativa, mas ele usou esse dinheiro investindo em saúde, educação, em infraestrutura, em saneamento, né? Ou não. Ou às vezes, por exemplo, até o outro lado também, né? Olha, o meu município saiu de uma situação deficitária e hoje está superavitária. Mas, de repente, aquele prefeito, ao longo desses anos, não fez nada, né? Ele gerou uma economia, mas ele não conseguiu desenvolver um bom trabalho. Então, tem que analisar esses dados com que os prefeitos efetivamente fizeram ou deixaram de fazer. Existe aí a diferença, né, significativa nas condições fiscais das diferentes regiões do Brasil? Sim, existe com certeza. As regiões norte e nordeste no Brasil são aquelas, né, até mesmo em razão, vamos dizer assim, dos seus municípios terem baixa capacidade de arrecadação. Aqui na região norte a gente nem se fala, né? Os municípios aqui não têm uma boa condição de arrecadar IPTU, ISS, que são aqueles tributos inerentes, né, a cada município, né? Lamentavelmente, a maioria, né, dos municípios que estão negativos são da região norte e nordeste, apesar de lá no ranking lá aparecer São Paulo. São Paulo, né, porque São Paulo tem um valor, eles estão colocando lá em valor absoluto, né? São Paulo arrecada bilhões e gasta bilhões. E o déficit dele é calculado em bilhões, aí está na ponta, né? Mas assim, quando a gente pega a maioria daqueles que saíram realmente de uma situação positiva, em termos proporcionais, avançou para a situação negativa, nós analisamos aqui que a região norte e nordeste são aquelas que mais pioraram sua situação. E o saldo de tudo isso, né, Luna, de todos os municípios do Brasil, de lá para cá, 2019 para cá, é um saldo deficitário de 18 bilhões de reais, negativo, né? Um saldo deficitário. E isso é preocupante, porque isso vai deteriorando a capacidade desses municípios de fazerem novos investimentos, né? Então, vamos pegar Porto Velho, né? Saímos de 55 bilhões de superávit para 122 bilhões de déficit, né? Isso pode prejudicar lá na frente qualquer intenção do município, do futuro prefeito, de avançar, por exemplo, em investimento em infraestrutura, tanto no asfalto como também, que é um problema gravíssimo, que a gente sempre vem batendo aqui, de saneamento básico, né? Então, eu não tenho um recurso, muito pelo contrário, eu tenho dívida que eu vou ter que pagar essa dívida contraída lá atrás, né? Então, lamentavelmente, esses dados aí apontam para problemas para o futuro, que eu vou ter que cortar gasto, né, para pagar essa dívida que eu fiz no passado. Então, esses aí são os principais desafios enfrentados pelas prefeituras, certeza, né? São com certeza, né? Perfeito. Professor, quem quiser lhe encontrar e tirar mais alguma dúvida, como que faz? Exato, até pedir o link aí para se informar aí sobre a sua cidade, né? É só ligar ou mandar uma mensagem aí no 99206-1613 que nós vamos disponibilizar lá o linkzinho onde tem a tabelinha. É só colocar o nome da sua cidade e você vai verificar o avanço, né? Como é que estava a nossa situação fiscal lá em 2019 e como estamos hoje. Mas, para além disso, como eu já ressaltei, né, Luana? Fazer aquela análise. Olha, nós pioramos, mas o prefeito investiu bastante, gastou, fez obras.
E para aquele outro lado, olha, nós tivemos uma boa reserva, mas de repente o prefeito não fez nada, né? Então, dê uma analisada direita em cada cidade aí, né? É ano político. E também cobrar, né? Não só prefeito, mas vereadores têm uma grande relevância de fiscalizar as prefeituras nesse sentido. Perfeito. Obrigada, viu? Mais Nós que uma vez, agradecemos. professor. Tá aí, esse foi o Na Ponta do Lápis, que volta na semana que vem.